Brasil! Deus está chamando o arrependimento ao povo brasileiro por causa dos seus pecados, por causa das ofensas contra Deus. Deus está chamando ao arrependimento. Mas isso não é a praça, está via pública já. A praça é adentro. Deus está chamando ao arrependimento ao povo brasileiro por causa da sua idolatria, pecados contra Deus. Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o Deus de toda a terra. E Ele está mandando a todo homem, em todo lugar, que se arrependa dos seus pecados. Amados, é o tempo do fim, é o tempo da ira de Deus contra o Brasil por causa dos seus pecados. As coisas estão indo mal, o Brasil está abaixo da ira de Deus por causa da hipocrisia, por causa dos seus pecados. As pessoas vão morrendo, o Brasil em divisões, o Brasil baixou a ira de Deus por causa dos seus pecados. Amados, Deus está chamando o Brasil ao arrependimento. Oh Deus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a quem você serve. As pessoas estão morrendo todos os dias e estão indo para o inferno, sem Deus, sem salvação. Amigos, deixem os seus pecados, deixem os seus pecados. Deus está irado contra o pecador todos os dias. Onde será teu destino eterno? Céu ou inferno? Para onde você está indo? Para o céu ou para o inferno? Amados, Deus, Ele não se deixa ignorar. Ele deu vida a todos. Ele enviou a seu Filho amado Jesus Cristo para salvar os pecadores. E que fizeram? Escolheram futebol, escolheram políticos, escolheram religião, mas não escolheram Jesus Cristo. Oh, amados, deixem os seus pecados, deixem a pornografia, o adultério, a fornicação, as palavrões, a mentira. Deixem seus pecados, meus amigos. Todo o que ofende a Deus, deixem os seus pecados, porque a ira de Deus está sobre vocês se não se arrependerem. Deus está deixando testemunho hoje para vocês deixarem seus pecados. Quantos de vocês aqui dizem que são cristãos e amam seu pecado? Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todos vocês. E a mensagem que temos hoje para todos vocês é: se arrependa dos seus pecados, porque o dia do Senhor está próximo. A vinda de Cristo está próximo. Cristo vai voltar para buscar a sua noiva. Só que quando Cristo olha para a sua noiva hoje, ela não é uma noiva santa, pura e imaculada. Ela é uma noiva que está com suas vestes manchadas de sangue da prostituição, está em adultério. E Cristo está chamando todos vocês nessa noite ao arrependimento de pecado. Aproveite enquanto é tempo. O dia do Senhor está mais próximo do que você pode imaginar. O dia do Senhor está mais breve
do que você pode imaginar. Se hoje fosse seu último dia aqui e você tivesse que se apresentar diante do Criador, como você iria a Ele? Com as vestes limpa, pura, imaculada ou manchada pelo pecado? Pense nisso. Deus não vai perdoar o pecador que não se arrepende. Deus não irá perdoar o pecador que desprezou a cruz de Cristo. Jesus Cristo morreu por vocês, amados. Morreu por mim, por vocês, por todos nós. E o que tem feito? O que vocês têm feito com o sacrifício de Jesus? Vocês têm vivido de maneira digna da morte de Cristo? Ou vocês têm desprezado o sacrifício de Cristo? Quantas pessoas que estão aqui hoje, ouvindo essa mensagem, que se diz cristã? Quantas mulheres que estão aqui hoje, que se diz cristã, mas se veste pior que uma garota de programa? Se diz cristã, mas quando vai no Instagram, nas redes sociais, está pior do que uma prostituta, se sensualizando e postando um versículo bíblico. Você precisa se arrepender se você faz isso. Quantos homens que estão aqui hoje, ouvindo a mensagem, que se diz ser conservador, a favor da família, mas consome pornografia e trai as suas esposas? Você acha que Deus vai te poupar? Você acha que Deus vai te perdoar? Não vos enganeis, amado. De Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem semear é exatamente aquilo que ele vai colher. Vocês precisam se arrepender. Hoje Deus está te chamando ao arrependimento. Deus está te chamando ao arrependimento. Quantos de vocês têm desprezado o amor de Deus? Quantos de vocês têm desprezado a graça de Cristo? Quantos de vocês têm transformado a graça de Cristo numa verdadeira desgraça? Quantos de vocês têm pervertido o sangue de Jesus Cristo? Têm desprezado o Evangelho de Jesus Cristo? Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam crer no Evangelho de Cristo. No dia da eleição, essa praça estava cheia de gente idolatrando político, e não aparecia nenhuma autoridade para falar que era proibido. Mas se eu venho aqui pregar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, vem me falar que eu não posso pregar, querendo pisar na Constituição brasileira, que dá o direito de expressão a todo cidadão de bem. Isso é engano. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender por tentar silenciar a palavra de Deus. Vocês precisam se arrepender por querer impedir a pregação do Evangelho. Porque vocês não mandou desligar o som quando estava fazendo campanha para Bolsonaro? Aonde o senhor estava? Aonde o senhor estava?
quando essa praça estava cheia de pessoas fazendo campanha política. O senhor precisa se arrepender. Se você não se arrepender, a ira de Deus estará sobre o senhor. A ira de Deus está sobre o senhor. Amados, Cristo morreu na cruz por vocês. E o que vocês têm feito com o sacrifício de Cristo, amados? Vocês têm desprezado o sacrifício de Cristo. Vocês têm rejeitado o sacrifício de Cristo. A Bíblia vai dizer que todos nós, incluindo eu, pecaram e privado está da glória de Deus. E Deus demonstrou seu grande amor para conosco, quando Ele enviou seu Filho para morrer por nós, ainda nós sendo pecadores. Deus amou tanto o mundo, que Ele enviou seu Filho Jesus, para morrer por nós, para que possamos se arrepender dos nossos pecados. Amados, o que tem feito com o sangue de Cristo? O que vocês têm feito com o sangue de Cristo? Tem desprezado o sangue de Jesus, tem ignorado o sangue de Jesus Cristo, que padeceu na cruz, para que você pudesse se arrepender dos seus pecados. Não endureça o teu coração, amado. Jesus Cristo quer te salvar. Jesus Cristo está te chamando ao arrependimento. Muitas pessoas têm se aproximado de Deus para que Deus pudesse realizar seus sonhos. Não se engana. A morte de Jesus Cristo na cruz não foi para te fazer próspero. Não foi para que você viva bem. Não foi para que você tenha uma vida financeira boa. A morte de Jesus na cruz é para que todos nós possamos se arrepender dos seus pecados. E a pergunta é: o que vocês têm feito com o sangue de Cristo? Deus quer salvar o pecador arrependido. Não importa o que você tenha feito, se você se arrepender e crer no sacrifício de Jesus, você será salvo. Se você abandonar a pornografia, se você abandonar o adultério, se você abandonar a prostituição, se você abandonar a mentira, se você abandonar a fornicação e confessar seus pecados à cruz de Cristo, confessar seus pecados a Cristo, Ele irá te salvar. Deus é misericordioso, amado. Deus é misericordioso. Muitas pessoas têm banalizado a graça de Deus. Muitas pessoas, a maioria dos cristãos, tem transformado a graça de Deus numa verdadeira desgraça, achando que pode fazer o que quer e bem entender que vai ficar impune, que Deus aceita de tudo. Não se engana, Deus é 3 vezes santo. E Deus não quer que você vive na imundícia dos seus pecados. E hoje Deus está te chamando ao arrependimento. A graça de Deus é maravilhosa. A misericórdia de Deus é maravilhosa. E é por esse motivo que estamos aqui nessa noite, anunciando a vocês que estão ouvindo o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não o Evangelho de bajulação, não o Evangelho de lisonjas,
de palavras bonitas, mas sim o verdadeiro evangelho do arrependimento de pecado. Deus quer te salvar, mas Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. E quantos de vocês que estão aqui, que frequentam a igreja, uma mega church, e falar: eu estou bem com Deus, eu sou próspero, sou rico e não tenho necessidade de nada. Mas a igreja de Laodiceia, ela também disse isso, que era próspera, que era rico e que não faltava nada. Mas quando Jesus olhou para ela, disse: você é desgraçada, miserável, cego, pobre e nu. Compra de mim ouro fino, para que possa ser verdadeiramente rico. Toma vestes brancas, para que pode vestir e tampar a vergonha da sua nudez. Toma colírio, para que unja teus olhos e possa ver. Esse é o amor de Deus sobre vocês. Essa mensagem de exortação é o amor de Deus. Ele está te chamando ao arrependimento, porque Deus repreende e castiga aquele que Ele ama. E Deus ama todos vocês, e Ele quer salvar, quer te salvar. Mas para isso vocês precisam se arrepender. Muitos que estão aqui falam que está bem com Deus. A igreja de Laodiceia também disse isso, mas na verdade ela não estava bem. Deus não fazia parte dela. Jesus Cristo não fazia parte dela. É por isso que Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. O falso evangelho, ele tem deturbado essa passagem, pregando para as pessoas, falando: Jesus te ama, Ele está na porta do seu coração batendo. Se você abrir, Ele vai entrar. Isso é um engano. Jesus não está implorando para entrar na vida de nenhum pecador imundo, sujo. Imagina um Deus 3 vezes santo implorando para um cachorro sujo, imundo, aceite Ele. Isso é a mensagem do falso evangelho. O mesmo evangelho que o apóstolo Paulo fala, que se nós mesmos, ou um anjo que desceu do céu, ou qualquer outro, pregar outro evangelho, seja considerado um anátema. Esse é o falso evangelho. A mensagem de Apocalipse 3 era para a igreja. Uma igreja que falava que era rica, uma igreja que falava que era próspera e que não tinha falta de nada. Eles tinham tudo, mas não tinha Cristo. Eles tinham tudo, mas não tinha salvação. Eles tinham tudo, mas não tinha a vida eterna. E Cristo está dizendo: se arrependa, se arrependa e creia verdadeiramente no poder do Evangelho, que é poderoso para salvar todo aquele que crê. Amados, quantas pessoas têm confundido a graça e a misericórdia de Deus? Muitas pessoas têm pensado que a graça e a misericórdia de Deus são as mesmas coisas. Por mais que o significado possa ser semelhante, mas são coisas distintas. A misericórdia de Deus é você estar aqui vivo hoje, ouvindo essa mensagem. Porque sem a misericórdia de Deus, você não estaria aqui hoje. Ontem mesmo, Ele teria te matado por causa dos seus pecados, sem a sua misericórdia.
É por isso que a Bíblia diz que pela misericórdia de Deus nós não somos consumidos. E a graça de Deus, eu quero ilustrar bem isso aqui para você, que a graça de Deus, imagina, todos nós pecamos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós, por natureza, herdamos o pecado de Adão. Estávamos destinados à morte. Nós merecia, por natureza, a ira de Deus. Mas pela graça de Deus, de Jesus Cristo, Ele não nos deu o que nós merecemos. Isto é a graça de Deus. Ele enviou seu Filho para morrer ali na cruz pelos nossos pecados. Ele enviou seu Filho para sofrer, ser humilhado, ser zombado, para que possamos se arrepender dos nossos pecados e reconciliar com Deus. Isso é a graça de Deus. Ele não nos deu o que nós merecíamos pela sua misericórdia e pela graça. Ele nos deu aquilo que nós não merecemos. Nenhum de nós, amados, merecemos que Cristo morresse por nós. Nós que merecemos a cruz que Cristo experimentou. Mas pela graça de Deus Ele enviou seu Filho. A pergunta para vocês que estão ouvindo é: o que vocês têm feito com o sangue de Cristo? A vida que você está vivendo, ela é digna da morte de Cristo. A vida que você vive é digna do sacrifício de Cristo. Se não for, hoje, Deus está te chamando ao arrependimento. Eu já falei e vou repetir. Cada dia que se passa, nós estamos mais próximos de se apresentar diante do Criador. E se hoje fosse seu último dia, como você iria se apresentar diante de Deus? Com a vida santa, pura, imaculada? Ou com a vida cheia de pecado? Deus não propôs seu Filho por carregar o nosso pecado. Não se engane, achando que Deus vai poupar vocês, se vocês não se arrepender. Não se engane. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Muitos têm pregado que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso é uma heresia, isso é uma mentira. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Deus só ama o pecador que se arrepende. Deus só ama o pecador que se humilha diante de Deus, crê no sacrifício de Cristo e se arrepende dos seus pecados. E por meio do sacrifício de Cristo, experimenta um novo nascimento. Nega a ti mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus. Cristo já disse: aquele que não negar a ti mesmo não é digno de ser meu discípulo. Aquele que não aborrecer pai, mãe, tio e até a própria vida não é digno de ser discípulo de Cristo. Mas o falso evangelho tem seduzido muitas pessoas pela sua própria cobiça. Eles te oferecem algo e você vai porque é cobiçoso. E isso está escrito em 2 de João capítulo 2. E eles farão negócio de vós. Por isso que hoje você vê muitas mega church lotadas, cheias de pessoas vazias de Deus, de pessoas que não abandonaram o seu pecado, de pessoas que não creram no sacrifício de Cristo e vivem uma vida religiosa
de engano. Creia no sacrifício de Cristo, amado. Jesus está chamando ao arrependimento. A maioria das pessoas estão em busca de dinheiro, fama e poder. Estão desprezando que Cristo gravou a eternidade no coração do ser humano. Se arrependa dos seus pecados. Hoje Deus está te chamando para o arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Todos vocês que têm desprezado o sacrifício de Cristo, todos vocês que têm desprezado a cruz de Cristo, precisam se arrepender dos seus pecados. A maioria das pessoas estão em busca de dinheiro, fama e poder, e desprezaram a eternidade que Deus gravou no coração de cada homem. Nada nesse mundo, amado, nada nesse mundo passageiro pode substituir a eternidade que Deus tem preparado. E o que vocês têm feito? Vocês têm amado mais o mundo do que a Deus. Vocês têm amado mais a vaidade do que a Deus. Vocês têm buscado mais os seus desejos carnais, as suas concupiscências, do que a Deus. Infelizmente, vocês estão se tornando cada dia mais inimigo de Deus. Todo pecador que não se arrepende, ele é inimigo de Deus. E Deus está voltando para fazer justiça. Aquele mesmo Jesus que veio, que abraçou as crianças, que curou, que ajudou os pobres. O Jesus, o Cordeiro lindo, é o mesmo que vai voltar no seu trono de justiça com a ira do Cordeiro. E ele vai julgar todos vocês que não se arrependeram dos seus pecados. Se arrependa. Não adianta dizer que é cristão se vive na mentira, na fornicação, no adultério, na prostituição, consumindo pornografia. Tira o título de cristão dessa boca suja sua. Se você diz que é cristão, se você diz ser cristão e vive no adultério, na pornografia, na mentira, se arrependa e vai lavar a sua boca. Deus é santo, 3 vezes santo, e ele não tem parte com o pecado. Ele não tem parte com nada que é pecaminoso. Considerem as suas vidas, amigos. Tudo aqui é vaidade. O mundo vai passar, tudo isso vai passar e tudo vai voltar normal. Os problemas vão vir. Sem Deus, sem o amor de Deus, você vai ter uma vida miserável. Vocês precisam de Deus, meus amigos. Sem Deus, a vida cheia de pecado é só o juízo de Deus. Jesus morreu na cruz para salvar dos seus pecados, não para salvar dos problemas físicos somente, mas principalmente dos seus pecados. Cristo morreu para dar liberdade do pecado. Deus quer salvar vocês. Se arrependam dos seus pecados, acreditem e creiam no sangue de Cristo. Cristo morreu para salvar vocês do pecado, do mundo.
Considerem as suas vidas, não estejam concentradas no mundo. Tem que pôr a sua mente nas coisas espirituais, nas coisas que verdadeiramente importam, na alma que é eterna, na vida eterna ou na morte eterna. A Bíblia fala, se não se arrepender, vai para o inferno. O que você tem feito com o sangue de Cristo? O que você tem feito com o amor de Deus? O que você tem feito com a palavra de Deus? Com a verdade da Bíblia? Você tem desprezado ou tem dado ouvido? Se arrependam, meus amigos, não vão para o inferno. Cristo quer salvar vocês. Cristo é digno de toda a sua vida. Cristo é digno do seu serviço, do seu coração, do seu 100%. A religião não pode te salvar. O pastor não pode te salvar. O Papa não te vai salvar. Só Jesus Cristo. Deixem a idolatria, deixem a mentira, o adultério, a fornicação. Deixem os seus pecados, sigam a Cristo. Se arrependam dos seus pecados, amigos. Sem arrependimento ninguém vai para o céu. Só aquele que se arrepende, se humilha diante de Deus, é a pessoa que vai poder ir para o céu. Tem que ter um coração humilhado, é o único que Deus vai aceitar. Se arrependam. Se arrependam, amigos. Deixem a idolatria, deixem a vaidade desse mundo. Cristo é digno da sua vida. A religião não vai te salvar, ir para a igreja não te salva. Você precisa nascer de novo. O fim está próximo. O fim do mundo está próximo. Não há muito tempo. Vocês precisam pensar no que realmente importa, não na ilusão da vaidade desse mundo, no que vai passar, senão na palavra de Deus, que permanece para sempre. Considerem as suas almas eternas, não vão para o inferno. Por favor, amigos, escutem a palavra de Deus, não desprezem a palavra de Deus. Não desprezem o que Jesus está falando com vocês. Não desprezem o amor de Deus. Se arrependam, considerem as coisas espirituais as mais importantes. Deixem a idolatria, deixem o pecado, deixem o que Deus odeia. A Bíblia fala, todo aquele que peca e não se arrepende vai para o inferno. A Bíblia fala que todos têm pecado e estão destituídos da glória de Deus. Todos temos pecado, amigos. Não tem nenhuma pessoa que seja boa. Ser bom, fazer coisas boas, não te vai levar para o céu. Ser um bom pai, um bom esposo, uma boa pessoa, não vai te levar para o céu. Só um nascimento novo, uma transformação de vida completa, 100%, uma mudança de vida que vai te salvar. Só isso. É a única maneira. Não sejam enganados, não se deixem enganar pelos falsos profetas, pelos falsos profetas e pastores que enganam o povo, dizendo que dá seu dízimo, está tudo ok. Deus demanda arrependimento. Deus demanda que o homem se arrependa em todo lugar, que rinda a sua vida inteira, total a Cristo. Cristo é o teu Senhor, Cristo é o Rei da tua vida. Se Ele não é, você precisa se arrepender. Precisa se arrepender e entregar sua vida a Cristo totalmente. Você não pode pôr condições a Cristo. Cristo demanda tudo. Ou tudo ou nada, meus amigos. Se arrependa dos seus pecados. Creia em Cristo. Está nas mãos do meu Jesus, pois vivo está. Oh, amados, venha na vida de Jesus. Jesus está vivo. Ele ressuscitou dos mortos.
E Ele está vendo teus pecados, tuas mentiras, fornicações, palavrões, idolatrias, meus amigos. Quantos de vocês acá reconhecem que são pecadores? Pecadores, amados, pecadores que precisam se arrepender, que precisam deixar seus pecados. Quantos de vocês reconhecem que não tem Cristo? Quantos de vocês reconhecem que estão indo para o inferno em seus pecados? Pois Cristo morreu para livrar-nos do pecado, da morte e do inferno. Oh, meus amados, vocês estão celebrando aqui que vocês celebram, amados, a maioria de vocês, que Bolsonaro e Lula estão no poder. A maioria de vocês queria a Copa de Futebol e Brasil perdeu. A maioria de vocês amava e adorava Pelé, e Pelé está no inferno. Oh, amados, que celebram hoje? Que celebram hoje a morte, a guerra, a ira de Deus contra o Brasil. A ira de Deus contra o Brasil. Vocês queriam Bolsonaro e Lula, está aí a ira de Deus. Vocês queriam ganhar a Copa e Brasil perdeu. Vocês amavam a Pelé e Pelé morreu, seu ídolo, e está agora no inferno porque nunca se arrependeu. Que triste, amados, a idolatria dos homens. Se vocês amassem a Jesus, oh, se vocês amassem a Jesus, sua vida mudaria, não, senhora? Sua vida mudaria, deixariam o pecado. Oh, Senhor, Deus quer salvar suas almas. Quantos de vocês reconhecem que não tem Jesus, que não se parecem com Jesus? Nada, não se parecem com Jesus em nada. Hipocrisia, hipocrisia. Quantos de vocês dizem: oh, eu creio em Deus, eu creio em Deus, mas Deus não te conhece? Quantos de vocês estão aqui tentando passar a noite, tentando desfrutar a noite, quando Deus te manda chorar, chorar, chorar pelos teus pecados? Quantos de vocês choram pelos seus pecados? Quantos de vocês choram pelos seus pecados? Quantos choram por pecar contra Deus? Quantos choram? Vocês estão celebrando aqui o que? Estão cheios de pecado, cheios de pecado. Não amam a Deus, não obedecem a Deus, estão cheios de pecado. Chorem pelos seus pecados, chorem pelos seus pecados, chorem pelos seus pecados. A ira de Deus está sobre vocês por causa dos seus pecados. Quantos de vocês choram pelos seus pecados? Quantos de vocês são idólatras, adúlteros, falam palavrão, fofoca? Deus é um Deus de misericórdia, e Deus quer salvar suas almas preciosas.
Quantos de vocês continuam pecando? Como se Deus não existisse? Como se Deus não estivesse olhando sua vida de pecado? Como se Deus fosse cego para não ver seus pecados, suas idolatrias, seus adultérios, palavrões. Oh, quantos de vocês continuam na bebedice, pecando contra Deus? Abandonem seus pecados, Brasil. Abandonem seus pecados, Brasil. Abandonem seus pecados, Brasil. A ira de Deus chegará. A ira de Deus chegará em contra dos pecadores que não querem se arrepender dos seus pecados. Deixem seus pecados, amigos. Tem muito pecado. Muito pecado. O Papa não pode te salvar. A Virgem não pode te salvar. O pastor ladrão não pode te salvar. Só Jesus Cristo morreu e sofreu para te salvar, para te dar vida eterna. Só Jesus Cristo. Quantos de vocês vão morrer hoje? Hoje é seu último dia. Quantos de vocês estavam à beira da morte, à beira do inferno, e não querem se arrepender de fornicações? Não são casados e continuam fornicando. Quantos de vocês vão morrer hoje e vão ir para o inferno? Quantos de vocês vão morrer hoje e vão ir para o inferno? Deixem suas fornicações. Se não estão casados e estão em sexo, isso é fornicação, e os fornicários não irão ao céu, meus amigos. Deixem a fornicação. Os falsos pastores evangélicos, a abominação da igreja evangélica falsa, que só se importam com dízimos e ofertas e não te conduzem ao arrependimento de pecado, porque não te dizem: deixa teu pecado ou perecerás, meu amado, minha amada. Quantos de vocês caminham por estas ruas como se fossem para o céu quando morressem, e a verdade é que está indo para o inferno? Oh, meus amados, não se enganem. Deus vê tudo. Deus vê tudo que vocês fazem em casa. Toda a sua hipocrisia em casa, todas as suas mentiras, palavrões, fornicações, adultérios em casa, tudo que vocês fazem em casa, Deus vê, Deus vê. Quantos de vocês dizem: eu creio em Deus, eu creio em Deus, Deus não está comigo? E continua no pecado, continua pecando contra Deus. Não escaparão da ira de Deus. Bolsonaro, Lula, governantes do Brasil, não podem te salvar. Isso, meu amigo, tem que buscar ao Senhor a salvação da sua alma e o arrependimento de pecados, senão perecerão, diz a Bíblia, perecerão no inferno. Muito bom, meu amigo, muito bom. Deus abençoe.
Sem arrependimento, ninguém irá para o céu. Oh, amigos, deixem seus pecados, por favor. Por favor, deixem seus pecados. Não sigam ao falso Jesus, sigam ao verdadeiro Jesus, aquele que é santo, aquele que deu sua vida para você deixar teu pecado, aquele que se fez homem e morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Senhor, Ele deu sua vida para você deixar o pecado e parar de fornicar. Se não está casado, está com sexo e fornicação, e não irão aos céus fornicários, diz a Bíblia. Não irão ao céu, irão ao inferno. Por favor, acordem. Por favor, acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Deixa teus pecados, Brasil! Deixa teus pecados, Brasil! O Papa Bento, católico, morreu, não se arrependeu, foi para o inferno, infelizmente. Morreu na idolatria, morreu na hipocrisia. Pelé, adorado pelos homens, infelizmente morreu em pecado e foi para o inferno. Se não se arrependeu, que duvido que tenha se arrependido. Oh, amados, quantos de vocês vão na igreja no domingo, na quarta, e depois vivem como o diabo? Vivem em suas casas como o diabo. Oh, meus amados, quantos de vocês estão enganados com as falsas igrejas? A falsa igreja universal, a falsa igreja mundial, a falsa igreja rainha, etc. Cova de ladrões, abominações. E vocês pensam que estão bem com Deus, porque vão dar seu dízimo, dar sua oferta. Abandonem a falsa igreja universal, a falsa igreja mundial, a falsa igreja da Lagoinha, a falsa igreja de Henrique Soares, falsos profetas, falsos profetas. Oh, sigam a Cristo, não morram e vão para o inferno, não. Sigam a Cristo, não morram e vão para o inferno, por favor. O caminho é espaçoso, a porta é larga, que leva para o inferno, e muitos, a maioria, vão para lá. Oh, quanto pecado vocês têm! Quanto pecado vocês têm! E não querem se arrepender! Não vai para o inferno! Não vai para o inferno, por favor! Não vai para o inferno, por favor! O inferno está chegando para todos aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados. Quantos de vocês estão indo felizmente para o inferno? Quantos de vocês estão vivendo suas vidas para o inferno? Quantos de vocês vivem alegremente caminhando para o inferno? Ninguém pode se zombar de Deus. Por favor, deixem seus pecados, meus amados. Deixem seus pecados contra Deus. Deus formou vocês, Deus criou vocês para vocês viverem para Cristo,
não para seu pecado. Arrepende-te, Brasil. Deixa teus pecados que vão te levar para o inferno. Para o inferno. Para o inferno. Para o inferno. Deixa teus pecados que estão te levando para o inferno. Deus é maravilhoso. Deus é bondoso. Deus é cheio de amor. Deus é cheio de amor. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para dar sua vida por vocês e por mim. E Deus te manda te arrepender, deixar teus pecados. Por favor, deixa os teus pecados.